feliz. E muito feliz de poder contar com todo mundo ajudando. Isso faz a grande diferença na nossa vida. Faz a grande diferença na casa. E a casa está precisando mesmo de trabalhador. E quem quiser ajudar, não importa se na sopa, não importa se no domingo, quiser participar do estudo, a gente está aqui e a casa está aberta para quem quiser ajudar. E assim, são pequenas coisas como a água para o palestrante, o copinho que a gente enche, guardar depois as garrafas de água, tudo faz diferença, porque a gente precisa dessa colaboração para a casa continuar funcionando. Então a gente agradece mais uma vez e vamos fazer uma oração aí para o Celso que quer chegar aqui. Celso, por favor. O Celso Policarpo é o palestrante de hoje. Seja bem-vindo. E nós vamos fazer uma oração para a gente poder abrir sua palestra. Tá? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar na figura de Jesus e agradecer mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos lares. Te agradecemos pelo nosso trabalho, por essa casa, pela espiritualidade amiga, por todos os amigos que estão aqui. Te agradecemos por esse palestrante, Senhor. E mais uma vez, pedimos à espiritualidade amiga que conduza da melhor forma essa palestra, o nosso trabalho, trazendo-nos a paz, o entendimento, a compreensão e que a gente possa aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, gente, um bom dia para todos vocês. Bom dia. É com muito prazer, depois de muitos anos aí que eu compareço aqui nessa casa espírita, inclusive estava comentando, eu venho com muito prazer e sinto muito saudade da Maria Alice. Todas as vezes que eu vim aqui, ela era muito bem recebida e adorava o papo dela, né? Depois nós ficávamos muitas vezes conversando. Então, como todas as vezes, eu vou pedir a Jesus nesse momento que possa envolver a cada um de nós na sua consciência, na projeção da sua consciência e nesse envolvimento que a gente possa atingir a finalidade de toda a palestra, é um perfeito entendimento entre cada um de nós, tá? Gente, eu vou fazer aqui essa palestra hoje para vocês, porque inclusive eu vou resumir, porque tem um ponto que eu acho interessante. Eu vou falar quando eu chegar nesse ponto. A depressão é uma doença em que muitas vezes a gente sabe que é difícil, sabe que a pessoa está muito fragilizada, mas quando começa a chegar perto da gente, nos amigos, aí muda a interpretação, sabe? O ser humano, nós estamos num estágio evolutivo que nós temos basicamente que sentir a dor para desenvolver uma empatia mais aguda, mais acentuada. Então, quando começa a chegar nos amigos, você vê pessoas conhecidas, sabe, que começam a tomar essa atitude, muda. E eu resolvi montar essa palestra, já faz algum tempo, exatamente para isso, né? Porque a depressão é uma coisa que nós temos que ter, na minha ótica, em primeira vez, uma coisa chamada entendimento, como funciona. E para entender como funciona, na minha visão, nós temos que ter um entendimento como funciona na parte física. Esse é o grande problema. Porque as pessoas entendem
Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje são informações. E essas informações, se não servir para nenhum de nós teremos que passar para frente, sabe? Porque isso é de grande utilidade. Agora, o grande problema das informações qual que é? As últimas pesquisas que fizeram descobriram que tudo aquilo que nós absorvemos como informações, nós absorvemos somente 10%. 10%. O restante, 90%, qual que é? Exemplo, ou seja, ação. Jesus, na época dele, ele já sabia desse negócio. Tanto é que Jesus, o que ele fazia? Ele, se não me engano, em Mateus, ele faz uma colocação ali no Evangelho, em que ele falava, né, ali nas suas palavras que atraíam, magnetizavam as pessoas, mas ele dizia, eles veem, ouvem e não entendem, é inútil dizer-lhes por enquanto. Ele sabia disso. E o que ele fazia? Ele partia para ação. Por exemplo, ele ia, curava, fazia o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso ser curado. Então, isso aí é que atraía verdadeiramente uma grande multidão. Por quê? Porque a angústia, a tristeza, né, ali o catalisador que faz com que o indivíduo entre na depressão, isso aí, todos nós estamos submetidos a isso. Jesus também estava. Leiam o Evangelho. O que o Evangelho fala? Que Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele sabia tudo que ia acontecer com ele, porque sua percepção extrasensorial era imensa, devido ao seu grau evolutivo e nível espiritual de frequência. E Jesus sabia tudo disso. E o que aconteceu com Jesus? Ele teve um balanço ali, vamos assim dizer, né? E ele chegou, segundo a descrição ali no Evangelho, ele chegou a suar sangue. Vocês sabem o que é isso, transpirar sangue? Isso aí chama-se hematidrose. Essa hematidrose, ela é um fenômeno que quando o indivíduo está muito estressado, o sangue, ele atravessa os capilares e ele literalmente transpira sangue. Então Jesus, provavelmente ali pela descrição, ele entrou num grande grau de estresse. Aí o que ele fez? Né? Ele entrou em ação. Ele foi, se recolheu, leu o Evangelho, entrou em prece e ele, no momento que ele falou, tire esse cálice amargo da minha boca, ele recuperou, se reequilibrou e falou, Pai, seja feita a tua vontade. Então todos nós estamos submetidos a isso aí, sem dúvida nenhuma. E a ação é uma coisa que nós temos que ter logo. Quando vem o desânimo, quando vem a angústia, quando vem a tristeza, nós temos que tomar medidas logo, sabe? E quando tem amigos ou parentes que estão perto de nós, nós temos sem dúvida nenhuma que alertar e tentar levar, aconselhar a partir para ação. Porque do contrário, a gente entra dentro desse processo aqui, ó. A gente entra dentro de um túnel onde não enxerga a saída. Nós não enxergamos isso aqui, ó. Nós não enxergamos a luz, né? A luz no fim do túnel, o indivíduo entra num processo de monoidrose, de monoideísmo, né? O que é? Mono é unideísmo, é pensamento. Depressivo, ele entra naquele sistema que vive um looping, ele não pensa em mais nada. E aí ele não vai enxergar absolutamente qual é a medida que ele tem que tomar. Por isso que a ação é importante no início. Depois que mergulha na depressão, isso é muito complicado, porque o pensamento ele fica naquele loop, ele não sai mais daquele lado. Então aí ele precisa de socorro. Mas antes disso, nós temos que entender que tudo vem da onde? Vem do pensamento. Aqui começa a explicação que eu quero dar. O pensamento, gente, vamos dizer assim, o espírito de cada um, né, ele tem um padrão, ele tem uma assinatura vibratória, vamos colocar. Então o espírito faz o quê? Ele vibra, o espírito vibra. Todos nós temos uma frequência vibratória.
Vocês podem crer que ninguém tem uma igual a outra, pode ser parecido, mas igual não é. É igual uma impressão digital. E quando o espírito vibra, ele vibra cada um no seu padrão evolutivo. Então, por exemplo, para poder entender, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco de Assis, qual era a vibração deles? Era uma vibração numa frequência alta. A frequência deles sintonizava o quê? Com frequências idênticas e iguais. Agora vocês peguem Átila, Gengis Khan, pega esse pessoal, Hitler, o que vai acontecer? A frequência vibratória deles é extremamente baixa. Então cada um é dono de uma frequência vibratória correspondente ao seu padrão, espiritualmente falando, evoluído. Quando o espírito de cada um vibra, o que ele faz é enviar essa vibração para a mente espiritual. Quem está vibrando é o espírito. Ele manda essa vibração, a vibração vai para a mente espiritual. O que a mente espiritual faz? Ela coordena, depois ela vai integrar e finalmente ela condensa. Quando ela faz todo esse metabolismo mental, ela resume tudo isso aqui numa coisa chamada elaboração. No Livro dos Espíritos está escrito, inclusive, que isso aqui, nesse momento ele intelectualiza o pensamento. Isso são o Kardec que falou. Então, quando há essa intelectualização, ele pega tudo isso aqui e envia para o corpo físico. Qual é o órgão no corpo físico que expressa no mundo material nosso? É o cérebro. É o cérebro. Né? Então, o cérebro aqui, o que nós vamos fazer? Porque automaticamente ele vai executar em termos de ação, de raciocínio, né? No mundo físico. Por exemplo, eu estou falando agora, isso está vindo da minha parte espiritual, essa vibração, ele vai correr, eu estou coordenando, fazendo tudo isso aí, eu elaboro, mas para expressar para vocês, eu tenho que ter o cérebro. Tanto é que quando há lesões cerebrais, em determinadas regiões do cérebro, limita, por exemplo, a expressão da fala, o movimento e assim por diante. Mas não é o cérebro, vejam bem, não é o cérebro que está originando ali o pensamento, ele está expressando, e não é o cérebro que está basicamente administrado pela nossa consciência de cada um. Por isso que cientistas até hoje, eles mapearam todo o cérebro, eles não acham onde está a bendita da consciência. E a grande maioria materialista acha que é o cérebro que elabora a consciência. O cérebro expressa no mundo físico, mas ele não é. O negócio vem lá, como eu falei, do espírito, é elaborado essa vibração, transformado em pensamento, e isso aí é comunicado aqui para nós. Então, agora, nós vamos fazer um exercício de imaginação, todos nós aqui. Vamos imaginar que nós temos um microscópio muito potente, um microscópio de varredura, sabe? Super potencializado. Onde nós vamos pegar esse microscópio e nós vamos focar aqui no cérebro. O que nós vamos ver? Nós vamos ver isso aqui, ó. Nós vamos ver aumentado o cérebro com várias circunvoluções, aquele formato dele. Não sei se alguém é área de saúde, já viu isso aí, né? Mas agora nós vamos pegar esse microscópio e vamos focar mais ainda aqui nessa parte cerebral. E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver a célula que compõe o cérebro. A célula que compõe o cérebro não é aquela célula que nós estudamos na escola, que é redondinha, lembra? Do núcleo, citoplasma, mitocôndrias, aquele negócio todo lá. Então, o que nós vamos enxergar? Nós vamos enxergar isso aqui, ó. A célula cerebral, ela tem esse formato. Ela tem umas pontas, tem um núcleo lá, ó, igual às outras, e essas ela tem umas ramificações, onde a gente vê que termina em umas pontinhas ali, ó. Tá vendo os dendritos? Aí o que acontece? Ele tem uma extensão com as mesmas ramificações, vamos simplificar, e o que acontece? Quando nós vamos transmitir um pensamento, ocorre uma reação química dentro dessa célula, que é a vibração que está ocasionando isso aí, é gerado um estímulo, é aí que começa a manifestar o pensamento para ser comunicado.
Esse estímulo, o que ocorre? Você vê que na outra célula, nós temos perdido mais de 20 bilhões de células no cérebro. Nós vamos transmitir de um para o outro até nós podermos comunicar, falar, pensar, enfim, raciocinar, fazer aquilo que nós temos que fazer para comunicar no mundo físico. Agora, eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa muito curiosa. Aqui Deus mostra a sua criatividade e a sua complexidade na criação. Vocês veem que aquelas ramificações que transmitem o pensamento, a gente chama sinapse, de um para o outro, o que ocorre? Elas não encostam. Prestem atenção, né? Não encostam na outra, tão longe. A pergunta seria, como que pula esse estímulo de uma célula para outra, para poder manifestar? Aí o que aconteceu? Os cientistas descobriram. Então vamos pegar esse microscópio agora, que nós estamos imaginando, e vamos focá-lo ali na pontinha daquelas ramificações, dos dendritos. E nós focamos ali, e o que nós vamos enxergar? Nós vamos enxergar isso aqui, ó. Ele é aumentado milhares e milhares de vezes. E vocês notam que eles estão separados, está vendo? E nota que aqui, simbolizado por umas luzinhas, um hormônio em que todo mundo já ouviu o nome, chama-se neurotransmissores. Todo mundo ouviu, não é comum esse nome? É o neurotransmissor. Qual é a finalidade do neurotransmissor? Esse neurotransmissor é que vai aqui levar esse estímulo em forma de pensamento um dendrito para o outro, de uma ramificação para a outra. Então, agora chegamos no ponto que eu quero que vocês pensem. Esses neurônios ali, quando eles desorganizam e normalmente diminuem, por exemplo, a noradrenalina, serotonina, dopamina, esse negócio todo, o indivíduo entra em depressão. Olha que coisa interessante. O que o medicamento faz? Aí o indivíduo vai no médico e está lá o citalopram, mitriptilina da vida. Esse medicamento, ele vai normalizar a quantidade de neurotransmissores para poder exercer a parte funcional do neurônio. Então, raciocinando, vejam bem, esse é o ponto que eu quero ressaltar. Isso aqui não é a causa da depressão, é o efeito. Da onde vem o efeito? O efeito começa lá, repetindo, do espírito, ele é condensado, ele é elaborado, e finalmente ele vai aqui para a parte física, a parte material, que são os neurônios. Então isso aqui é um efeito, a causa é o padrão moral e espiritual do espírito do indivíduo. Ou do seu modo de vida, ou ele traz de reencarnações passadas, enfim. Na jornada da vida é o aprendizado dele. Ele está aprendendo isso aí. Porque vocês não tenham dúvidas de uma coisa que a doutrina prega. A doença do corpo físico é a saúde do espírito. Não ia falar, vou abrir aqui um parênteses, entendeu? Por exemplo, hoje, o que a gente está vendo muito, não sei se vocês veem isso no YouTube, interessa, são aquelas EQMs. Alguém aqui já viu o que é isso? A EQM é um estado de quase morte. É quando o indivíduo entra numa parada cardiorrespiratória, o coração para durante 5, 10, 15 minutos, às vezes até mais, e os médicos chegam ali e através do choque ali da amperagem faz o que faz o coração bater novamente. Então o indivíduo ele teve, entre aspas, morto durante 5, 10, 15, 20 minutos. E quando conseguem reanimá-lo e ele consegue lembrar disso aí, e é um número muito grande que estão pesquisando hoje na área médica, então descobriram que a maioria tem medo de falar, porque eles são marginalizados. Eles começam a descrever exatamente o que o Espiritismo fala. É uma coisa impressionante. Tem um canal, ele chama, afinal, O que Somos Nós? É de um físico, né, em que ele só entrevista as pessoas que tiveram esse estado de quase morte. E todos batem
dentro do contexto espírita. É impressionante ver, com palavras diferentes, segundo a crença de cada um, interpretação, o vocabulário individual de cada um. Mas mesmo todos eles falam a mesma coisa. Eles estiveram numa região onde ali, e cada um descreve o que passou dentro daquilo lá. Sabe? E aí há comprovações ali através das palavras que a doutrina está certa. A doença do corpo físico é a saúde da parte espiritual nossa. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar isso aqui. O corpo fica e vai a parte consciencial, que não está aqui. Certo? A consciência nossa é em nível de espírito. O padrão vibratório de cada um vai corresponder à saúde física, mental e psicológica de cada um. Por isso, em que a solução, se vocês me perguntarem, vamos lá, qual é o caminho então para sair dessa depressão? O caminho é esse aqui, ó. Primeiro, nós temos que atuar na parte medicamentosa. Por quê? Porque a parte medicamentosa, ela alivia o sofrimento da alma. Aquele sofrimento que está passando para o corpo físico, o medicamento ele vai automaticamente estabilizar o equilíbrio nos neurotransmissores. Aí o indivíduo tem a condição de raciocinar. Porque quem está numa depressão profunda, ele não consegue pensar, ele não raciocina, sabe? A parte cognitiva dele é toda atrapalhada. Não precisa nem entrar na depressão. O indivíduo, quando está emocionalmente perturbado, ele não consegue ter um raciocínio lógico. Ele não alinha esse raciocínio. Então, por isso que o medicamento, ele é importante. Ele é muito importante. Então, o indivíduo tem que tomar o medicamento. Um grande erro, muitas vezes, de pessoas que não têm o esclarecimento muito amplo, elas falam, eu já vi isso, hein, no centro espírita. Não, você vai tomar o passe, você vai tomar água fluidificada, você vai não sei o quê, e nós vamos resolver isso aqui. E a pessoa que tem pessoas que são refratárias ao medicamento, ela não entra nisso. Mas a sequência de normalização, isso primeiro é o médico, é a parte medicamentosa. Depois que ele alivia esse sofrimento, essa constrição que ele tem, ele faz um relaxamento íntimo, aí ele tem que passar para a psicoterapia. Por quê? Porque a psicoterapia vai lhe dar autoconhecimento, vai lhe mostrar caminhos da origem da sua angústia, da sua tristeza, do seu desânimo, do adiamento de coisas que tem que fazer. Então aí ele começa, ao longo do tempo, entrar num processo de normalização. Mas tudo isso, gente, não está atuando lá na vibração espiritual. Não está. Sabe? O medicamento não atua. O medicamento atua no efeito, ele não atua na causa. Se parar o remédio, volta tudo. Certo? Então, para fechar toda essa parte de tratamento, aí ele tem que partir disso aqui. Isso aqui muda o padrão vibratório. Vai atuar lá no espírito. Se vê muito isso em casa espírita. Né? O que acontece? O indivíduo vem, ele está péssimo, ele está todo desequilibrado, ele está num processo depressivo. Aí o que ocorre? Ele vai para a casa espírita e ele começa a melhorar. 1 ano, 2 anos depois, ele está relativamente equilibrado. Até diminui o medicamento, essa coisa toda. Mas aí, a hora que está bom, ele não tem uma predisposição, vamos dizer assim, religiosa, uma ligação ali. A parte mais importante da vida dele não é espiritualizar. E ele vai embora. Certo? E o que ocorre? Ele volta rápido. Então, aquilo na teoria a gente começa a ver na prática. E o grande problema disso também, qual que é? Quando nós começamos a entrar nesse processo, o indivíduo abre portas, ele abre brechas. E aí entra a influência externa, a influência espiritual. Aí fica mais complexo ainda. E não é porque pegou um espírito inimigo. Às vezes não tem nada a ver. Ele pega por sintonia, ele vibra numa frequência, sintoniza com o desencarnado que está no mesmo processo de frequência e sintonia, e aquilo. Então, muitas vezes tem que entrar no processo mediúnico, na desobsessão. Então é muito complicado.
Então é mais fácil o indivíduo fazer o quê? Ele partir para ação exatamente no momento em que ele começa a pressentir tudo isso. E aí tem que correr todo esse processo. Agora, isso aqui, vocês não tenham dúvida que é a coisa mais importante. Ele vai fechar o tratamento. Então, aqui, vamos só dar uma repetida. O medicamento atua no efeito, aliviando. A psicoterapia mostra caminhos, mostra e chega no sofrimento da alma. Mas a cura para complementar tudo isso é o Evangelho. Ou seja, traduzindo, é espiritualizar. Esse é o caminho. Quando ele espiritualiza, ele vai mexer lá no início, lá na vibração espiritual dele. Ele começa a melhorar, a elevar, e automaticamente todo o processo começa a reverter. Certo? Agora, só para complementar, eu faço palestra há muitos anos e normalmente são cidades pequenas, negócio todo, sempre fechando, as pessoas vão conversar comigo algumas vezes, até na rua ali, fica conversando. E é um fator que eu tenho notado que a pessoa, a maioria começa a cair nesse ponto, que é um negócio chamado culpa. Os erros da vida, eu sempre falo isso aí, todo mundo erra. A pedagogia da vida qual que é? É o erro. Não adianta, sabe? A pessoa fala, não, mas então eu vou errar. Não é que você vai errar. Isso é inevitável. Por exemplo, quando nós nascemos, o que ocorre? Os primeiros passos a gente erra, a gente cai. Vai para a escola, a gente erra. Vai se relacionar, normalmente com pai, com mãe, com amigos, mesmo na escola já começam os erros. Não é? Aí fica adulto, o adulto erra novamente em vários, na parte profissional, na parte emocional, na parte de relacionamento, enfim. Normalmente ele vai até a velhice, até uma idade avançada, querendo ou não querendo, nós erramos menos, mas nós erramos. Então o erro, a interpretação, explicando, nesse estágio evolutivo que nós estamos em termos espirituais. Isso aí nós temos que lutar para corrigir, mas errar não vamos errar. Essa é a pedagogia da vida. Vocês não têm dúvida disso aí. Então esses erros é um aprendizado, a finalidade é aprender na jornada da vida que nós estamos tendo atualmente nesse caminho evolutivo. E essa humanidade sofrida, que muitas vezes nós vemos aí, isso aí é um grande aprendizado. A gente não pode olhar negativo. Por quê? Porque nós não vamos acertar o alvo todas as vezes. Nós não vamos. Isso aqui é ilusão. Então aceite o erro, analise o erro, porque errar é normal, é humano. Vai começar a errar 2, 3, 4 vezes, aí é complicado. Aí, o que a espiritualidade fala? Que a gente sai de uma reencarnação, entra na outra reencarnação e erra no mesmo ponto. Está tudo lá na literatura espírita, em várias citações. A gente cai, por isso que a gente demora para sair do processo da reencarnação e ir para mundos mais elevados e mais felizes. E eu quero colocar rapidamente uma coisa para vocês entenderem. Vocês têm trabalho depois? Não. Para vocês poderem entender. Isso aqui é uma citação de Paulo, está lá no Evangelho. O que acontece? O Paulo fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha que coisa interessante. Alguém quer fazer o mal? Ninguém quer. A pergunta é, caramba, mas por que eu fiz? Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu nem sei por que eu fiz aquilo lá, e ele não sabe mesmo. Essa é a grande pergunta, ele está sendo muitas vezes sincero. Ele não planejou, ele não raciocinou no momento, ele simplesmente vai por impulso e faz o quê? Você tem giz aí? O que ele faz? Ele vai falar, como funciona isso aqui? Ó? Durante várias reencarnações, os erros são vários, imensos em todos os sentidos. O que acontece? Quando a gente reencarna, o véu do esquecimento, ele passa
por necessidade. Não vou entrar nesse ponto, porque como espírita, todos nós sabemos por quê. Né? Passa-se o véu do esquecimento. Aí ele vai para uma nova reencarnação. Quando ele chega na nova reencarnação, ele não lembra os eventos, ele não lembra o que ele falou, ele não lembra o que ele fez, mas aquilo não desapareceu. O que acontece? Leia o André Luiz. O que acontece? Nós temos, eu vou pôr só duas, na divisão da mente, isso lá nas obras de André Luiz ele cita, nós temos a parte consciente nossa e nós temos a parte inconsciente. Essa parte inconsciente, tudo aquilo que a gente fez de bom, de mal, de negativo, de positivo, no nosso processo evolutivo de milhões e milhões de anos, o que ocorre? Eles estão depositados na nossa mente inconsciente, nas profundezas do nosso espírito. E isso aqui não desapareceu. Isso são energias emocionais, muitas vezes, que pulsam na nossa mente inconsciente. O que acontece? Por exemplo, o Paulo falou isso aí, né? O que acontece? Ele não quer fazer o mal, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. E ele deu o nome do quê? De pecado, porque ele não tinha maior conhecimento na época. É o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim são isso aqui, ó. São as consciências pulsando aqui nos eventos que ele não lembra mais. Mas quando nós encarnamos novamente e nós temos uma coisa chamada estímulo, por exemplo, nós somos estimulados, aí o que ocorre? Brota de um modo violentíssimo o impulso, o nosso consciente. Aí o camarada não tem defesa. É a mesma coisa bater um pênalti e o goleiro está lá no cantinho de um gol e bate o outro. Não tem defesa. Isso é que nós temos que entender também. Porque a culpa é o sentimento mais violento. Leiam o André Luiz, que quando nós estamos no plano espiritual, dói mais do que uma doença física como um câncer aqui na Terra. E o indivíduo desesperado, ele promove uma reencarnação rápida para poder receber o alívio. Mas está lá dentro. Então, hipoteticamente, vamos citar. Por exemplo, ele em várias reencarnações ele foi corrupto. Ele se corrompeu, ele não era honesto, passava a perna dos outros, esse negócio todo. Na programação que ele faz, a gente promete tudo. Tem citações que fazem um contrato, a gente assina. O que a gente vê nas obras lá? Que a grande maioria que reencarna tem a citação do medo. Porque eles sabem a possibilidade de falha, nós lá do lado de lá. Mas como lá nós estamos com a consciência expandida, a gente promete tudo. Não, eu vou porque dói, a culpa dói muito dentro. Mas está aqui, ó, o negócio está aqui, ó. Sabe? Ele não eliminou. Quando vem o estímulo, brota violentamente o impulso. E quando o impulso brota, muitas vezes nós não conseguimos segurar. Esse é um dilema esse negócio. E todos nós somos desse jeito. Aí fala, nossa, mas por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? A pessoa não sabe, mas ela teve um ímpeto. Não vamos entrar nisso, mas o ego é uma mola desgramada, sabe? O ego é complicado. Então aquilo brota e brota violento. Então, o pecado que está dentro de nós é aquilo lá, ó. É aquilo lá que nós estamos vendo aqui, ó. E a hora que a gente tem um estímulo, aí nós temos que nos educar para nós podermos administrar esse tipo de coisa. E a saída, qual que é? É se perdoar. Não tem outro jeito. Nós somos limitados, nós somos humanos, nós somos atrasados espiritualmente, nós estamos numa jornada de transformação e luta em que nós temos que ter conhecimento e engajamento no sentido de melhora de cada um de nós. Para sairmos daqui um pouquinho melhor que quando nós chegamos. Se a gente já sair um pouco melhor, nós ganhamos já uma boa parte da reencarnação. Certo? E nunca, para encerrar, partir uma medida drástica de achar que a gente abandonando a vida aqui, nós vamos ter um alívio maior lá. Ilusão. A vida não acaba aqui como a gente sabe. Quando chega do lado de lá, a nossa consciência aqui na reencarnação
contraiu por causa do esquecimento e o ego dilatou, e ele que nos impulsiona muitas vezes, quando nós chegamos do lado de lá, essa consciência expande, o ego novamente contrai, mas aí vem a dor violenta dessa conscientização, da expansão da nossa consciência. Então não é o caminho. O suicídio não é solução e a pior atitude que o indivíduo pode cometer na vida. Eu gosto muito disso aqui, eu pus para ensinar. Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do teu presente. Alguém aprendeu sem errar? Ninguém. A gente só aprende errando. E é uma coisa que nós temos que assumir e melhorar. Se você não pode eliminar isso de uma vez e dissolver, não tem problema. Mas aprenda a fazer contenção daquilo que são as nossas tendências negativas. Aí devagarzinho nós vamos melhorar. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida? Pode falar. Essa parte consciente, geralmente o pessoal fala, você tem que correr atrás da sua sombra, né? Exato. Atrás da sua sombra. E aí o pessoal pergunta, mas como? Se é inconsciente, né? Como eu vou entender isso na minha sombra? Eu penso que é através das próprias relações, né? Do erro em si, entendeu? Que a gente vai descobrindo isso. E a culpa, eu vejo a culpa que ela é uma coisa que você traz para você modificar, né? Essa parte escura dessa sombra, né? Só que a culpa só desaparece quando a gente começa a entender entendeu? Não negá-la. Tem um mecanismo, né? Por exemplo, quando nós erramos, todo erro ele tá vinculado automaticamente nesse sentimento. Você erra, tua consciência acusa, a culpa emerge violenta de dentro. Quando erra e tem a culpa, a finalidade, como você diz, do aprendizado, é exatamente fazer o quê? É entrar no processo de arrependimento. Quando nós arrependemos de coração, a vontade é de reparar, entendeu? Então, essa reparação, você elimina a culpa lá do começo. É só através da reparação. As energias negativas que nós geramos, nós temos que gerar energias positivas, certo? É assim que a lei divina funciona. Aí você entra num ponto que eu ia perguntar, né? Que você usou a palavra arrependimento. Quando a gente pensa na palavra culpa, a gente automaticamente está pensando no arrependimento, porque você se sente culpado porque você teve a consciência e aí você se arrependeu daquela atitude, enfim. Como que eu posso diferenciar culpa de arrependimento ou as duas estão diretamente ligadas? Não, aí não é nem que a gente identifique, é assim, porque muitas vezes quando a culpa vem, o indivíduo sente a dor, que a culpa dói. O que acontece? Ele quer reparar de boca para fora, ele não arrepende. Quando a situação se repete e não está mais doendo, ele comete novamente. Então, isso é um negócio que, sabe, o arrependimento mesmo, sincero, eu acho que precisa de conhecimento. Conhecimento doutrinário, conhecimento generalizado. Porque a pessoa olha e fala, eu não tenho como saber, eu tenho que refazer isso aí, sabe? Do contrário, eu vou para lá, vou para o outro lado, continua a dor do mesmo modo, eu volto e fico marcando passo, como diz a espiritualidade, caindo sempre no mesmo buraco, né? Então, isso é complexo, sabe? Mas vai basicamente isso. Tem a dor, motiva o indivíduo ao arrependimento. Se isso é sincero, o orgulho dele, o ego dele não impede, aí ele arrepende verdadeiramente. Aí o íntimo dele, ele fala assim, se eu não posso reparar nessa vida, que tem erros que a gente não repara, o que acontece? Nem se for na outra, eu vou reparar. Eu vou fazer essa reparação. E isso é sinceridade. Isso ele chegou num ponto de amadurecimento emocional e consciencial em que ele está maduro para fazer. Aí ele sai fora disso. Aí ele volta, repara que ele não consegue mais em outra vida e aí ele se liberta definitivamente e parte para novas conquistas. E as besteiras que nós fizemos no passado e ainda fazemos hoje são imensas, né? Gente,
Então, o que eu tinha que passar para vocês é basicamente isso aí. Eu desejo de coração para vocês que vocês possam, se não tiverem a necessidade de usar para vocês mesmos, passem para frente. Mostrem que essa doença de depressão, ela não é absolutamente uma coisa banal, em que ela é somente o efeito de uma causa que nós temos que entender, e aí necessita a vinculação com Deus, tá? Então, cada um para vocês, muita paz, muita serenidade, muita harmonia, que vocês levem essas vibrações de hoje aqui para casa e que tenham uma vida alegre e feliz. Que Deus os acompanhe. Até mais. Que assim seja. E também, assim, eu aprendi muito isso. Quando a gente tem algum amigo, algum conhecido que está passando por isso, o quanto isso foi esclarecedor de tudo que você ensinou para a gente poder ajudar essa amiga também. Isso é muito importante. Isso. E às vezes a pessoa fica com medo, aí você fala, não, mas essa minha parte amorosa aí, essa vibração faz a diferença na vida da pessoa. Ela se sente acolhida, né? E vai tendo força para isso também. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você. E fala um número aí pra gente. Até o 31. Até o 31. Até o 31, eu falo 32. 31, 19. 19. Vamos pegar aqui para ela. Obrigada, professor. Que você faça bom uso, porque tudo que falou aí tem aqui nesse livro também, que vai dando essa clareza na nossa vida. Aqui isso fica aí para você marcar, imagina. E aí, quem quiser também o roteiro do Evangelho no Lar tem aqui, faz a diferença também, né? Vem aí para nossas vidas, tá? E tem alguns avisos aí da casa, tá lá fora as tortas, as lasanhas, lembrando mais uma vez que isso é muito importante para a manutenção da casa. E vamos combinar, né? Para a gente que é mulher, já tem um pratinho lá na geladeira pronto, no freezer, é tudo que a gente mais quer para poder facilitar e dar tempo da gente ler e progredir também. A gente continua agora essa semana, né, Flavinha? Com os nossos estudos aí que deram uma interrompida na quarta-feira. Então, quem quiser participar, só entrar lá no Facebook, que Flavinho está lá. Eu quase não falo, mas o Flavinho e os outros companheiros, eles têm total conhecimento para ajudar a gente também. E olha como faz a diferença na nossa vida, todo esse entendimento que o Celso passou aí para a gente. Na hora que a gente erra, a gente dá aquele clique e esse arrependimento de coração, você fala, não vou mais, eu não quero mais, né? Porque vou combinar, tá difícil para voltar aqui. Então, a gente tem que aproveitar essa, porque ninguém mais quer filho e é difícil para reencarnar. Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aí. Brechó, quem tiver doação ou quem quiser ajudar, está aí também. A Cláudia está precisando de ajuda e quem tiver doação pode trazer e também ajuda a casa. Mais algum recado, Flavinho? Evangelização no sábado. No sábado, a partir das 9h15, mais ou menos, quem tiver criança e quem tiver neto, filho, quiser trazer, isso faz a diferença deles para a vida e a nossa também. E quem não quiser trazer o neto e o filho, vem também, pode vir. O meu brinco é de mamãe está tocando. Exato, porque a aprendizagem que eles têm e que elas passam, isso assim é grandioso para a gente. E tem hora que a gente não entende o livro mais complicado, mas a gente vai entender, né? Então, sejam bem-vindos. E agora nós vamos ir para a nossa segunda parte aí do nosso trabalho. Mais uma vez, obrigada por todos vocês estarem aqui. Obrigada, viu?